Isso é algo muito grande, o que o nosso Senhor está fazendo neste tempo. Contrariar a segunda vinda de Cristo, ou combatê-la, menosprezá-la, deslocá-la, tirar ela do lugar. Isso quer dizer, falar algo contrário do que o profeta diz que é a segunda vinda de Cristo. Isso é um risco muito grande. E o irmão William nos dizia numa mensagem, eu acredito que essa mensagem, parece que nós colocamos ela no tomo 13, essa mensagem onde ele nos fala que quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, aonde Deus disse, fale a essa rocha para que ela dê água. Porque a segunda vinda de Cristo não era para ser ferida, mas como um profeta fez isso, e era um profeta, então essa palavra ficou estabelecida que a segunda vinda de Cristo seria ferida e menosprezada, novamente, golpeada. Então ele disse que Moisés, mesmo clamando, pedindo perdão, por várias vezes, até que o Senhor disse a ele, não me fale desse assunto, não me fale mais desse assunto, porque você não entrará. Mas sendo ele uma pessoa que teve um chamado por Deus, então Deus disse, olhe, vá até a montanha, no ápice desta montanha Pisga, e dali você verá tudo. Iria permitir a ele ver o norte, o sul, o leste, o oeste, verá a terra, porém não entrarás nela. E o irmão William disse aqui, é exatamente isso. Pessoas que chegam golpeando e menosprezando a vinda do Senhor em seu anjo, quando chegar esse momento da ressurreição e transformação, e que veja essa plena manifestação da glória de Deus, nos filhos de Deus, eles vão ver, mas não poderão entrar a isso aí. Eles verão, o irmão ele disse, eles verão a manifestação, vão ver a glória, vai ver, porém não poderão entrar, não entrarão, ficarão para a grande tribulação, não entrarão, porque feriram a rocha. A segunda vinda de Cristo é algo muito delicado, e existe uma mensagem onde ele nos detalha, nos dá mais detalhes, e está falando da adoção, que Deus sempre trata com o mensageiro da dispensação, o mensageiro e mensagem, e desse mensageiro dispensacional. Agora podemos ver que Arão e Miriam, o que eles estavam fazendo, estava tratando de tirar a posição de Moisés. Mais adiante nos fala sobre isso. E agora já vimos o que quer dizer isso para Deus, que Arão e Miriam estavam fazendo. É como o que Moisés fez ali na primeira rocha, representando aí a primeira vinda do Messias, a sua crucificação, pois o Senhor disse, fere, pois para isso Cristo veio, para dar a sua vida por nós. E ao profeta tinha que representar isso, e a rocha é Cristo. Fere ela e ela te dará água.
e a água é o tipo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que a pessoa recebe quando recebe a Cristo como seu Salvador. Quando aceita e clama pela limpeza, pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo é que vem para fazer a obra do novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo. E esse tipo de água é como a pessoa é como um sedento. Ela bebe dessa água e o satisfaz. Ele diz que quem bebe dessa fonte, pois não terá sede jamais, ficará satisfeito para toda a eternidade. Porque Deus faz uma mudança na vida e é uma mudança eterna. Então essa rocha iria produzir água, sendo ela ferida. E a água também representa essa vida do Espírito Santo. Vocês viram lá em João 7, quando ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. No dia grande da festa, 37 e 39. O grande dia da festa, por aí. É por aí. 7. No último e grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, desde o seu ventre correrão água viva. E isso foi dito ele, daqueles que o haveria de receber o Espírito Santo. Pois ainda não havia vindo o Espírito Santo. Percebe? Não poderia ter vindo o Espírito Santo ainda, porque não tinha sido glorificado. Mas ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e será como uma fonte. Isso será como uma fonte cheia. A presença do Espírito Santo nessa pessoa é algo que permanece ali como uma fonte. E estava falando daquele que tem sede, venha e beba. Estava falando do Espírito. Percebe vocês que aquilo que o irmão William disse aqui, que a ferida da rocha produziu água, que é vida. Ali é onde está a vida. Se não estiver o Espírito de Deus, não há vida. Pois uma igreja onde está somente o conhecimento intelectual, por mais fino que seja, e por mais inteligente que seja, tudo isso é intelectualidade. Se escuta muito bonito e as pessoas escutam e digam: olha, são pessoas inteligentes nessa igreja. Mas se não estiver o Espírito, para que serve? O Espírito é o que dá vida. Então, aqui disse que quando ele feriu a primeira vez para que desse água do Espírito Santo, a água do Espírito Santo, diz aqui, a todos os sedentes, sem a qual ninguém pode viver. Ninguém pode viver eternamente. Haverá alguns que vão levantar totalmente contra Cristo, o anjo do pacto, no último dia. E esses serão apagados do livro da vida. Veja, quando a pessoa se levanta contra a segunda vinda de Cristo, está ferindo a rocha. Será apagado o livro da vida, da seção, aonde pode ser apagado.
os que estão escritos aí. Levantando contra a segunda vinda do Senhor para o último dia, no cumprimento da sua vinda, no meio da sua igreja, e falar contra ele, por não entender quando se cumpre. Isso será o cumprimento do que Moisés fez, ferindo a rocha. Portanto, será uma segunda crucificação. Mesmo que não seja literal como foi lá na primeira vinda de Cristo. Pois a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificada, como em sua primeira vinda. Moisés ali rompeu, quebrou o tipo e modelo, ferindo a rocha. Ele diz, vá e fale. Teria sido uma diferença muito grande para este tempo se Moisés tivesse feito como Deus ordenou. Ele diz, vá e fale a rocha. E o que ele fez foi ferir. Moisés quebrou o tipo, mas por quanto era um profeta, isso ficou estabelecido dessa maneira. Tipo e modelo, ferindo a rocha. Por consequência, tem que haver uma segunda crucificação. Por causa disso, não? A qual não será física. Estará ferindo a Cristo em sua segunda vinda. Ao falar contra da sua vinda. Que tremendo! Você sabe, como o anjo disse, e falar contra isso, o que significa? Golpeá-lo. Ao falar contra da sua vinda e também atacando a sua vinda, lutando contra a sua vinda, criticando a sua vinda. Ou entenda a pessoa ou não entenda. Mas se o está fazendo, o está fazendo. E a pessoa pode pensar que tem razão. Não tem. Porque Deus já estabeleceu como será a sua segunda vinda. A sua segunda vinda é em seu anjo. Ele mandou um precursor que nos disse que quando nosso Senhor viesse, viria sobre um cavalo branco como a neve. E seria completamente Emmanuel. E seria a palavra de Deus encarnada em um homem. E o precursor disse, aqui nesse mesmo livro, que também nós vamos incluir no tomo 14, estamos começando aqui com as palavras. Estou começando o livro aqui com as palavras do precursor, que ele diz, talvez seja que eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela, nessa plataforma. Talvez eu seja tirado antes deste tempo, mas eu acredito e creio que estão tão perto que eu não morrerei de velhice, e sendo já de 54 anos. Não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que alguém me atire ou de qualquer outra forma eu seja morto. De alguma outra forma eu seja morto. Mas não por velhice. Ou seja, que ele sabia, eu estarei sobre a terra quando este mensageiro estará sobre a terra. Percebe? Isso é algo tremendo. Então ele disse, talvez eu não farei isso até que ele venha. Talvez eu não farei, mas esta mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo.
Percebe como pode identificar facilmente o mensageiro? O mensageiro que o irmão Branham precursava. Quando esse mensageiro chegava com um livro, um pacote de livro das eras, como o livro das eras, livro de citações, e dizia esta mensagem: vai introduzir Jesus Cristo ao mundo. Então, quando você veja esse mensageiro que chega com todas essas mensagens de selos, de citas, das eras, você já sabe que está em frente àquele do qual o irmão Branham falou. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Esta mensagem vai introduzir. Com que o mensageiro se introduzia? Se introduzia com a mensagem. Essa mensagem vai introduzir ao mundo a Cristo. E assim foi João Batista. Foi enviado como precursor para a primeira vinda. Assim, esta mensagem será quem precursará a segunda vinda do Senhor. Vocês estão vendo? Isso está muito claro. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim é que será paralelo em tudo. Isso é uma citação do irmão Branham. Está no livro de citas 119, no parágrafo 1058. Mas vocês veem, eu estou preparando uma plataforma para alguém que vai parar com essa mensagem. E essa mensagem vai introduzi-lo. Isso é algo bem claro. Então, golpear isso ou contrariar é ferir. É o mesmo. Moisés rompeu o tipo como na primeira vinda. Entenderam ou não entenderam? Eles ali estavam crucificando ao Senhor em sua vinda, porque estavam crucificando. O Império Romano foi quem o fez fisicamente, a pedido dos líderes, como sumo sacerdote, que era colocado pelo próprio Império Romano. O sumo sacerdote tinha que ser aprovado pelos romanos, pois essa pessoa praticamente tinha que estar sob o controle do Império Romano. E eles eram quem controlava o povo na fase religiosa. E o concílio do Sinédrio. Agora vejam vocês o que Deus disse a Moisés: sobe ao ápice do pisma, a este monte alto, e levante teus olhos para o oeste, e ao norte, e ao sul, e ao leste, e olhe com seus próprios olhos, porque você não passarás ao Jordão. Muitos vão estar vendo como Moisés viu. Muitos vão ver. Talvez familiares ressuscitados, ou pelo poder de Deus manifestado, um poder sobrenatural vindo em sua região, pois o poder de Deus estará manifestado ali plenamente em todo o corpo místico de crentes, como um azeite que desce a cabeça de Arão, então descia pela barba e ia por todo seu vestimento até chegar à borda dos seus vestimentos. Era unção.
a unção que esteja aí presente. Vai acontecer muitos milagres em vários lugares. Em primeiro lugar na carpa, mas dali vai emanar toda essa unção. Então muitos vão estar vendo, como Moisés viu, o que será a terra prometida, mas não entrarão nela. Todos os que estarão levantando contra a vinda do Senhor para o último dia não entrarão. E mesmo que eu veja, estão vendo, mas já falaram contra isso. E quer dizer que isso é muito tarde para se arrepender. Mesmo a besta e o falso profeta, o anticristo, eles vão levantar contra a vida do Senhor. Vão batalhar contra o Senhor em sua vinda. Mas a Escritura disse, está falando já da besta, mas ao princípio estava falando de pessoas que têm um conhecimento, não é verdade? A Escritura disse que o anticristo, com seu exército, vai se levantar, mas vai ser derrotado pelo Senhor. Serão derrotados. Manda a Josué e anima ele, dizendo ali, para que seja fortalecido, porque ele há de passar essas pessoas, esse povo, ao Jordão, e ele fará herdar a terra que tu verás. Agora, o que eu queria ler a vocês foi o que ele disse ali, que tem pessoas que poderão ver a manifestação de Deus e não poderão entrar, porque eles pensavam que não era nada disso, não era nada que eles estavam fazendo. Mas é tão claro, como o mensageiro nos fala ali, da sua vinda, no anjo do Senhor, e nessa outra mensagem que vocês já ouviram também, que é o segredo que Deus guardou para o tempo do fim. Como o mensageiro ali fala tão claro, e ao final temos visto o mistério da era pedrangular. É na era pedrangular aonde será a segunda vinda do Senhor. Você pode pensar o que queira, mas é nessa era. E essa é a palavra do Senhor que vai falar. Isso tem estado em harmonia com a palavra do Senhor. Temos visto o mistério da era pedrangular, aonde ele coloca o seu anjo, e aonde ele coloca os seus escolhidos no último dia. Isso é o último que vocês ouviram dessa mensagem. É na era onde acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo e onde acontecerá a transformação de nós, os que vivemos na era da pedrangular. Portanto, essa é uma era eterna. É a era que terá os ministérios dos anjos do Filho do Homem. São os ministérios de Moisés e Elias. E é a era onde Cristo materializará a sua segunda vinda. Que coisa! Mais claro que isso? Aonde Cristo cumprirá o quê? A sua segunda vinda. E é a era onde Cristo traz o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos aberto. É a era onde é aberto o mistério do 7º selo, que é o mistério da segunda vinda, o mistério da segunda vinda, o mistério dos anjos
do Filho do Homem, ou seja, que é aberto o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que tremendo! Então o que nos resta é o quê? A era da pedra angular. Nenhuma das eras da igreja. Contradizer a palavra de Deus não importa a argumentação que a pessoa tem. Tem que prestar conta disso diante de Deus algum dia. E isso é sumamente delicado.